O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Dumbo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, eu sou a Griffith. E também... Opa, eu sou a Juniper. Juniper, você esteve aqui em várias oportunidades, né? Mais recentemente no episódio que a gente gravou com o Caleb. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Oi, gente, eu sou a Juniper, eu estou por aí pela internet, eu traduzo e posto filmes no acervo de Splatter e assisto filmes estranhos. Você podia falar um pouquinho do acervo de Splatter? É um acervo que eu faço parte, a gente posta filmes japoneses de Splatter, também Exploitation, Pinko, vários gêneros bizarros, filmes nichados, a gente traduz e posta em português, quem quiser dar uma olhada. Griffith, você esteve aqui também em várias oportunidades, né? Mais recentemente, naquele episódio que a gente gravou sobre o João Cassavetes. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar mais uma vez? Bem, eu sou o Griffith, eu tô por um tempinho aí na internet, no momento tocando o projeto da Shin Filmes, que nós temos um acervo de filmes japoneses, temos um acervo de filmes de terror também para outros ramos, como Slash, Giallo, e nós publicamos esses filmes, fazemos outras postagens relacionadas à cultura pop japonesa, e eu também faço streams de joguinhos na internet atualmente. Então, dá pra me encontrar em vários lugares. Podia perguntar duas coisas. Primeiro, você podia falar um pouquinho da Shin Filmes e podia também falar um pouquinho do seu canal no YouTube? A Shin Filmes, ela surgiu inicialmente como podcast. Eu e o Clayton, o outro fundador, chegamos numa pegada de cobrir um nicho que já tinha meio que adeptos dentro da comunidade cinéfila brasileira, só que não havia lugares específicos cobrindo tanto. Então, nós começamos discutindo filmes japoneses de nicho, discussões sobre a linguagem da mídia focada especialmente no Japão, e depois começou essa onda de se postar filmes no Drive, trazer um pouco mais de acessibilidade pessoal que não tinha acesso aos trackers privados e esse tipo de lugar na internet, e nós embarcamos também. E no YouTube eu não estou tão ativo atualmente, mas eu geralmente estou fazendo lives de desafios em jogos. No momento, principalmente Dark Souls e Resident Evil. Ah, que legal. E Griffith, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de dedicar para os nossos ouvintes? Semana passada eu reassisti o Angel Heart, que é um filme de terror do Alan Parker, que é meio que um thriller investigativo barra filme de terror, que vai pegar um detetive que é contratado por um cara que ele não sabe quem é, que é o Robert De Niro no filme, e a partir do momento que ele aceita esse trabalho, vai começando a rolar várias mortes ao redor dele. Ele vai muito no absurdo. Quanto mais fundo ele vai na investigação, mais fundo vai se tornando o buraco que ele tá metido. E isso toma forma visual também dentro do filme. É bastante interessante. Eu tô pra ver esse filme há algumas décadas. Eu nunca... Eu não cheguei a assistir, mas eu tenho muito interesse de assistir esse filme. É bem interessante, ele lembra um pouco as histórias do Clive Barker. Ah, que legal. Porque tem bastante camadas de sexualidade também, meio terror dele. Não, a única coisa que eu conheço dele é o Hellraiser. Não. Hellraiser ainda não vi também. Eu só vi, acho que 1 e o 2, porque depois aí descamba pra histórias que o Pinhead nem aparece, né?
Mas eu tenho interesse de ver essas sequências, porque existe meio que um histórico com slashers que quanto mais vai avançando, ao mesmo tempo que geralmente se fala que cai direto a qualidade. Só que muitos casos, por exemplo, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, esses são 2 exemplos de que vai avançando muito e vai ficando muito diferente. E aí vai entrando muita gente fora da casinha, vai dando novas visões ao projeto e eu acho isso majoritariamente positivo. Especialmente na Hora do Pesadelo. Na Hora do Pesadelo, o último... O New Nightmare? O New Nightmare é o meu favorito da série. É o outro que o Wes Craven fez. E o 3 também, eu gosto muito do 3. O Dream Warriors. O do Hospício, é maravilhoso esse. Sim. Eu gosto muito. Tem outros que eu gosto. Eu gosto do... Eu acho que é o quarto, que é a guria que é meio médium. Tem o 4 e o 5. Aqui é o 4 e o 5. Só que é o que a Lourinha é a protagonista, que a galera vai morrendo e ela vai pegando meio que trejeitos deles, vai pegando uma coisa de cada pra enfrentar o Fred. É no 4 isso, eu acho. Eu acho que é. Eu vi recentemente, assim, coisa de 5 anos atrás, essas 2 franquias e gostei, assim. É claro que, assim, o do Sexta-feira 13 vai ficando cada vez mais louco, né? Assim, até eu gosto do Vida no Espaço. Exatamente, até no espaço, né? O meu Sexta-feira 13 favorito fico entre o Final Chapter, o primeiro final, assim, que tem. Sim. E o Jason Lives, que eu acho ótimo também. O Final Chapter é aquele que ele morre, né? É meio que o primeiro final. E aí o filme depois dele é um dos piores da franquia. Não tem o Crispin Glover nesse Final Chapter? Esse mesmo. Né? E aí ele tem a dancinha. E você, Júnior, você viu alguma coisa legal essa semana? Ou então na semana passada, desde a última vez que você esteve aqui? Continuando no Splatter, eu vi semana passada Sleepaway Camp, Acampamento Sinistro em português, eu acho, de 83, que é de um acampamento de jovens, pessoas começam a morrer, aparentemente tem um assassino, maluquice. Esse filme é muito bom você ver sem saber de nada. É bom, é muito bom. Qual? Sleepaway Camp. Eu vi já também. Muito bom esse. Eu gosto muito das mortes dele. A sequência não é ruim, não, inclusive. Não? Eu quero ver a sequência. Eu tenho até vontade de ver. Não vai ter a revelação tão bizarra quanto foi do primeiro, né? Porque a gente já sabe o que... Eu fiz um curso, inclusive, que era... Acho que era sobre coisas LGBT no cinema de terror e tinha esse filme discutido lá também. Porque discutia o estigma do plot twist do filme e tudo, e faziam... tem muita coisa pra discutir desse filme. Então, é que esse curso era muito um curso histórico também. Foi, inclusive, eu recomendo ficar de olho, que às vezes fica de graça esses cursos online da Sesc. Bem bom. No Sesc que você fez? Foi no curso online. Foi o professor Bruno Camelo. Sim. Eu conheço, eu sigo ele no Blue Sky e no Twitter. O professor Bruno Carmelo ministrou esse curso. Eu até deixei as aulas gravadas para revisitar depois. Ele é ótimo. A gente está continuando a falar sobre os filmes dos 5 continentes, né, inspirado lá no podcast que a Agnes Gonçalves tinha, né, que é o Volta ao Mundo em 80 Filmes. Né? Eu adorava esse podcast, ela parou, e aí, não sei, ela tá ocupada com o mestrado, né? Então, não sei, eu faço votos que ela volte, porque é um projeto que eu acho muito legal. Né? Vocês conhecem esse projeto? Que assim, ela fazia o seguinte, ela tinha um projeto que cada semana, cada episódio, ela escolhia um filme em específico de um país diferente. E as regras que ela tinha feito era que ela não tinha visto o filme que ela escolheu e nem era familiarizada
com a obra do diretor. Então o que ela gravava era justamente as primeiras impressões que ela tinha do filme, mais ou menos o que a gente faz aqui, tanto que ela já falou que ela se inspirou aqui no programa. Uma vez, eu acho que foi o Glauber Roxo, eu estava conversando com ele, e ele falou assim, poxa, a gente podia falar mais sobre filmes que não saiam do eixo, né? A gente fala muito sobre cinema japonês, cinema americano, cinema francês, mas a gente não explora outras cinematografias, né? Me veio à mente, né, trazer de volta, né, essa proposta da Agnes para o podcast. E aí eu gostaria antes de a gente começar, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm o hábito de explorar outras cinematografias. Porque assim, eu sei que vocês conhecem muito mais do que eu, né, cinema japonês, né? Mas eu gostaria de saber se vocês exploram outras cinematografias também. Eu pelo menos sim. Tanto que eu já falei isso várias vezes, assim, discutindo cinema com amigos e afins, que meu cinema favorito dos últimos anos é basicamente coisa indiana e sul-coreana. Antes do boom com Parasita já. Ah, que legal. Hoje em dia, nem tanto, porque compromissos, mas quando eu assistia, tipo, filme todo dia, eu sempre fazia pra pelo menos, tipo, um dia na semana eu pegar alguma coisa que não é deste eixo de Estados Unidos, Japão e Brasil, sabe? Ia pegar alguma coisa de outro país. Aí eu já vi coisa da Palestina, filmes também que são famosos, mas eu nunca realmente cheguei a ver, tipo italiano, né, Giallo, essas coisas assim. Então, eu tô sempre tentando não ficar muito presa nesses 3 países, que é o que eu mais assisto, né? Sim. Uma coisa que me mantém de refém é cinema italiano. Eu geralmente tô vendo mais filme italiano que qualquer coisa. Eu também. Pois é. Também, assim... Depois que eu achei uma lista enorme com vários gialli, eu falei assim, dá vontade de assistir todos, né? Sim, sim. Porque assim, eu achei que eu conhecia, assim, mas eu mostrei assim, aí tava assim... Tudo bem que essa lista tem muita coisa adjacente, assim, não é só giallo, né? Mas assim, eu tava lá feliz porque assisti 51 da lista e fui ver 51 de 237. Meu Deus. Coisa pra ver aí. E falando em específico de cinema neozelandês, ou melhor, né? Eu acho que cinema neozelandês, acho que a gente aqui em geral não está muito familiarizado, mas eu vou juntar, né? Além do... gostaria que vocês falassem da experiência que vocês tiveram de cinema neozelandês com os filmes do Peter Jackson. Porque assim, neozelandês, o único outro que a gente conhece é o Taika Waititi, né? Da Nova Zelândia, eu acho que, assim, tem o Taika Waititi, mas eu não sei se eu vi algum filme que ele fez na Nova Zelândia. Eu teria que procurar, confirmar. Aquele que nós fazemos nas sombras é da Nova Zelândia. Não vi ainda, tô precisando ver esse. É o único longa dele que eu gosto. Então, eu não vi quase nada dele ainda, preciso ver mais coisa. Mas eu fui ver isso quando eu tava logando no Letterboxd do Bad Taste, que eu fui ver que outros filmes tinha da Nova Zelândia, né? O único que eu vi foi um filme de 2017, eu acho, Killer Sofa, que também é um trash. Muito ruim. É ruim. Não, assim, ruim de trash, né? Mas eu me diverti assistindo. Então de um sofá assassino. Uma loucura. Recomendo aí. Caralho, que filme é esse? Eu tô olhando aqui. Então, eu vi esse num especial de 1º de abril, que eu fiz na Watch Party do servidor da G-Splatter. Foi uma maluquice. O diretor desse filme tem 2 filmes. Então, exatamente. E é da Nova Zelândia. Não entendi. É muito foda a capa, o sofá com os dentão. Sim. Cara, não, então, eu só tenho contato com esses 2 mesmo. Só tive até agora. Gosto de tudo que eu vi do Peter Jackson. Gosto de um curta e um longa do Taika Waititi. É um curta bem legal. Se chama Two Cars, One Night. Que é basicamente 2 guris num carro ali. Eles passam por um pub, tem uma interação legal ali, que são... No caso, os guris se encontram, tem meio que um lancezinho infantil, ao mesmo tempo gay. É maneiro. São só 12 minutos, eu vi no YouTube. E é feito em preto e branco, tecnicamente a coisa que eu achei mais interessante que ele fez. E o Peter Jackson, eu gosto dos 3 Senhores dos Anéis, mas eu gosto mais desses filmes B dele, de começo de carreira.
Somos dois. Assim, eu lembro que eu assisti o Senhor dos Anéis no cinema, né? E eu não gostei, assim, eu sei que assim, eu andava com uma galera que jogava RPG e tal, então eu era fascinada pelo Senhor dos Anéis. E eu nunca cheguei a ler o livro, eu li o Hobbit, mas o Senhor dos Anéis eu não li. Eu fui filtrada pelo Senhor dos Anéis livro na época, eu demorei muito pra terminar ler. Eu não. Eu fui filtrada pelo infame Tom Bombadil a primeira vez. E aí depois eu fui filtrada pelo Tom Bombadil. Mas depois deu certo, eu gosto bastante. Mas é que eu gosto mais de Senhor dos Anéis na literatura. Entendi. Vocês viram os filmes dos Hobbits? Não, eu não vi. O primeiro é ok, os outros dois são uma merda. Sim. Eu não sei se eu diria ok, não é tão ruim assim quanto os outros. Eu acho ok o primeiro. Eu tô uns anos que eu vi também. Tem que assistir. Mas isso rolou comigo também, Thiago. Eu assisti reexibições da trilogia quando voltou para os cinemas, assim, pro mês de 2010, teve vários lugares que estavam fazendo exibição, e aí eu assisti as estendidas, gostei bastante, só que não fica tanto assim comigo como fica um Brain Dead, por exemplo. Da mesma forma, assim, Então, eu não conhecia esses filmes, eu conhecia só de nome, né, eu nunca tinha assistido. Eu só vi o King Kong, o Senhor dos Anéis e o Hobbit, quando lançou, né. Primeira vez minha assistindo, e eu acho que Brain Dead é o meu filme favorito do Peter Jackson. O meu também. Então... Não, estamos no consenso. Então, sim. Mas aí, complementando, ainda tem coisas no meu radar dessa fase do Peter Jackson. Tem o filme das marionetes que eu não vi ainda. Eu quero muito assistir esse, parece ser... Meet the Feebles. Tem no YouTube o Meet the Feebles. Tem no YouTube, mas censurado ou não? Eu não sei. Eu tinha baixado um torrent, eu tenho que verificar depois como é que tá. No YouTube fala que é parcialmente restaurado por fãs. Eu assisti há muito tempo atrás, assim. Eu queria ter visto um documentário que tem sobre o Bad Taste, que é 25 minutos de... Tem no YouTube, eu comecei a assistir. Dele. Não, então, eu queria ter assistido antes da gravação, mas não deu tempo. Não, assim, no caso, não que eu queria ter assistido hoje, eu queria ter assistido antes, durante a semana. Sim. Essa semana eu assisti os outros dois filmes que ele fez no começo da carreira, né? Que já marcam a transição dele para filmes mais comerciais, que é o Almas Gêmeas, que é o Heavenly Creatures, e o... Acho que é Os Espíritos, e Os Espíritos, que é o Frighteners. né? Nesse aí, no Almas Gêmeas, já chega gente com mais grife, né? Já tem a Kate Winslet no filme. Não, mas é o primeiro trabalho dela. O primeiro trabalho da Kate Winslet e da Melanie Linsky. O trabalho das duas. Caramba. Então a gente quer pegar bem mais grife depois também. Eu gostei. Tem alguns elementos desse filme que dialogam com o Brain Dead, acima de tudo, né? Eu acho que esse filme, o Brain Dead e Os Espíritos, o Frighteners, eles têm o mesmo motivo, assim, mesma temática de famílias disfuncionais, assim. Né? É muito centrado na figura da mãe, assim, mães controladoras. Não sei, eu acho que era uma coisa que o Peter Jackson deve tratar na terapia. Eu fiquei pensando se o Peter Jackson tinha alguma coisa com a mãe dele, não sei. Mas não, aparentemente. Ela até ajudou ele nos projetos dele. Os pais dele aparecem no documentário de Bad Taste. Eu vi. O Peter Jackson, ele começou, né, fazendo curtas, né? Eu sei que ele tem um curta que eu não consegui encontrar. Eu encontrei só um pedacinho, mas eu gostei bastante, que é um chamado The Valley, que é de 1976. Né? E no YouTube tem assim 20 segundos, né? Tem muita coisa de stop motion, né? E aí a gente acaba lembrando, né, de alguma coisa do Ray Harryhauser, né? Aquele cara que fazia stop motion lá nos Estados Unidos, né? E aí isso acabou me lembrando um outro filme
dirigido por um cara chamado Dennis Muren, chamado The Equinox, que a história, vou pegar aqui a sinopse para vocês, vocês me dizem se parece com alguma coisa que vocês já ouviram. Por terem posse de um antigo livro místico, 4 amigos são atacados por um demônio enquanto estão num piquenique, né, e vão para uma cabin in the woods, né, uma casa no meio da floresta. Evil Dead, isso aí. É literalmente Evil Dead. Mas esse filme de 70... começou a ser feito em 67. Por esse cara chamado Dennis Muren. Uhum. Né? E esse cara, esse Dennis Muren, ele não dirigiu muito mais coisa, mas resolveu trabalhar com efeitos especiais. E ele fez efeitos especiais de filmes de orçamento pequeno, assim, Jurassic Park, Retorno de Jedi, episódio 1. Ele fez Terminator também. Exterminador Indiana Jones. Né? Meu Deus. Só estacionamento baixíssimo, né? Filme fechado. Ele começou com esse filme que, assim, muita gente fala que inspirou o Sam Raimi a fazer o Evil Dead, né? Mas aí eu lembrei, eu tava vendo esse curta do Peter Jackson, eu lembrei disso. Uhum. E é uma transição mais ou menos igual a do Peter Jackson, né? Que ele começa com uma coisa de baixíssimo orçamento e vai fazer filmes super reconhecíveis, né? Sim, sim. São duas coisas que me deixam muito curiosa, inclusive. Eu quero saber como foi para os gravatas fazer a reunião que ia decidir que o Peter Jackson ia adaptar Senhor dos Anéis e como foi os gravatas decidindo que o Sam Raimi ia pegar o Homem-Aranha. Não é? Exatamente. Eles assistindo o Bad Taste, a cena do vômito, sabe? Tipo... Eu falei assim, olha, bom, vamos escolher esse cara aqui pra dirigir o Senhor dos Anéis. Uma característica desses primeiros filmes do Peter Jackson, uma mentalidade de faça você mesmo, né? Aquele do it yourself, né? Sim. Isso daí me chama a atenção. E uma outra coisa que me chama a atenção nesses primeiros filmes dele é um termo cunhado que é o splatstick, né? Que é uma mistura de slapstick, que é aquele comédia pastelão, com splatter, né? Sim. Me chama a atenção esse. Eu acho que esses filmes são os que melhor englobam essa noção de splatstick, né? Mas a Juniper é especialista em splatter, então ela pode dizer se tem algum outro filme que... Não, eu concordo. Eles passam muito essa coisa meio amadora, né, de fazer filmes, tipo, o primeiro Evil Dead, esse Bad Taste, e mesmo quando tendo orçamento, eles seguem dessa coisa de gore e maluquice, tipo Brain Dead. Sim. E tem outros filmes também, né? Tem o Dawn of the Dead, que também se inclui um pouco nisso. Uhum. Do Romero. Uhum. Hannibal Holocausto. A trilogia do zumbi do Romero, a maioria é baixo orçamento. Sim, exatamente. É porque eu não sei se isso inclui tanto porque ele não tem tanta comédia, né? Igual no Evil Dead e no do Peter Jackson. Ah, sim. Porque um outro gênero também, que a gente pode falar depois no Evil Dead, que é o de Zoncon, de comédia de zumbi, né? Que é o Evil Dead 2, o Brain Dead, até mais tarde o Shaun of the Dead. Sim. Que foi influenciado por esses filmes, né? Sim, com certeza. Ah, mas tu esqueceu de mencionar o gigante, o Zombilândia? Tem esse também. Preciso assistir esse. Eu lembro nada desse filme, não sei nem se é bom essa porra. Eu não assisti o 2. Eu achei legal. Assim, você viu o 2? Eu vi o 1. Eu não vi o 2. Eu também não vi, não. Eu gostei. Gosto. Eu gostava quando eu era adolescente. Não sei como que eu veria hoje em dia. E tem mais umas coisas que o Peter Jackson, ele carrega esse histórico com o filme de horror pro filme mais mainstream dele. Sim. No Senhor dos Anéis tem várias... As sessões do Gollum são uma herança direta do que ele fazia com o Terror. O jeito que ele faz o Gollum olhando pro anel, ou partes mais fechadas ali com Andy Serkis. Sam Raimi com o Homem-Aranha 2, naquela cena do Dr. Octopus. Aquilo é muito terror. Com o Homem-Aranha 3 também. Ele brincando com o simbionte. Sim.
Eu confesso que assim, a última vez que vi O Senhor dos Anéis foi no cinema lá há 25 anos atrás, assim. Então não tô muito lembrado das cenas, assim, desse filme. Mas preciso reassistir. Mas eu não tenho 3 horas pra... 9 horas pra ver. Eu nunca vi a versão estendida, eu queria muito ver a versão estendida. Eu lembro que eu tinha amigos nessa época que eles foram assistir antes, quando teve lançamento do terceiro, eles foram e assistiram as versões estendidas do primeiro e do segundo antes de ver o terceiro. Uhum. Nossa. Haja energia. É o mesmo pessoal que reclama que o filme do Scorsese, o irlandês, é muito longo. Sendo que a versão estendida é umas 5 horas, não é? Tem tempo por isso. E uma coisa interessante também, que um estúdio que acompanhou ele, o Peter Jackson, desde Meet the Feebles até os filmes mais recentes, foi o Laboratório Weta, companhia de efeitos especiais lá da Nova Zelândia, que fez os filmes, assim, tipo, desde do Meet the Feebles até os mais recentes, assim, dele, assim. Fez O Senhor dos Anéis, fez... E agora fez o Duna, fez o Thor, fez o Mortal Kombat, fez Avatar e começou com o Meet the Feebles. Meet the Feebles, Brain Dead, Heavenly Creatures, Forgotten Silver, The Frighteners. Começa, né, os filmes do Peter Jackson. Essa companhia. E aí ela também foi fazer efeitos especiais para séries de TV, como aquele do Hércules e a Xena. E... Caralho, Xena. Quanto tempo eu não escuto esse nome? Eu vi poucas vezes o Xena, mas eu lembro de gostar dela. Eu vi muito, tanto ela quanto o Hércules, eu vi muito. Porque isso me lembrou o filme chamado Bitch Slap. Vocês já ouviram falar nesse filme? É um filme meio que em homenagem ao Faster Pussycat Kill do Russ Meyer. Não conheço, mas parece ser muito bom. E aí tem uma determinada cena em que uma das personagens, a história do personagem é que ela fugiu do convento, e aí a madre superior é a Lucy Lawless, sabe? Que é a Xena, e a freira, que é assistente dela, é a Renée O'Connor, que fez a Gabrielle. Aí é o reencontro das duas, assim, e o Kevin Sorbo, que fez o Hércules, também tá nesse filme. Então, assim, é um reencontro desses atores, né? Muito legal. E assim, é um filme que é inspirado no Faster Pussycat Kill, sabe? Então, eu vi esse filme em 2013, e aí ano passado, uma moça perguntou no Blue Sky que tava procurando um filme, que aí que uma mulher vai... são umas mulheres que estão num deserto. Eu falei assim, a Faster Pussycat Kill, né? Aí eu falei assim, não, que aí uma vai e mata o outro com a moto. Eu falei assim, não, então é Bitch Slap. Aí eu até falei com ela, Bitch Slap. Aí eu mandei o link. É interessante o filme. Eu tenho que rever. Eu só vi o trailer desse filme. Quer dizer, agora que eu fui rever, eu revi o trailer. Vamos pros filmes? A gente já... Eu tô muito disperso hoje, gente. Desculpa. Não, mas eu acho que tem várias coisas da tangente que vai ser aproveitável para discussão. Sim, exatamente. Dá pra falar de muita coisa. Sim. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Peter Jackson, antes de ele ter ido para a Terra-média fazer O Senhor dos Anéis. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema, a que a June ainda não havia assistido, e outro ao qual a Griffith ainda não assistira, ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Thiago, qual foi o filme que tu escolheu? Trash, Náusea Total, de 1987. Eu vou falar sobre o que eu achei do Náusea Total, mas antes o pessoal do Cultura Pop a Rigor tem um recado para vocês.
Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi escrito pelo próprio Peter Jackson, com material adicional escrito por Tony Hales e Ken Hammond. Atuam no filme Harry Potter, Peter O'Hearn, Craig Smith e Peter Jackson. Fazendo múltiplos papéis cada um, né? Sim. Isso. Peter Jackson faz 2 papéis. Uhum. Quando pessoas começam a desaparecer de uma pequena cidade, 4 amigos resolvem investigar. Eles descobrem que o local foi invadido por alienígenas e vieram à Terra em busca de comida para abastecer a sua rede de fast food, antes que a concorrente leve-os à falência. O problema é que o ingrediente principal é carne humana. Agora, os amigos terão que impedir que os seres extraterrestres ataquem o planeta. Ou seja, terão que matá-los antes que eles mesmos sejam mortos. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. O que você achou do filme? Eu gostei do filme. Pra começar, a proposta do filme já me lembra coisas como Eles Vivem no Carpenter. Porque traz um negócio dos alienígenas, só que a alegoria aqui é outra. Parece muito uma espécie de cadeia alimentar que remete ao colonialismo. Eu achei isso curioso. Mas é mais um pano de fundo para toda a brincadeira que vai se dar ali, né? E, inclusive, eu acho que a minha sessão favorita do filme tá bem no começo, que é quando o Derek tá investigando ainda, e ele se vê num conflito ali com 4, 5 alienígenas, e a partir disso tem uma sequência até que bem longa de meio que o jogo de gato e rato dele, mesmo que ele esteja emboscado por grande parte da sequência, parece que ele tá no poder ali. Isso ficou muito comigo, porque é muito engraçado. E ao mesmo tempo que é engraçado, tu já enxerga ali o potencial técnico do Peter Jackson como diretor, porque ele conduz isso bem devagar, vai alongando a tensão. E eu saí do filme, eu voltei pra rever essa sessão ainda. Derek, melhor personagem. Sim, com certeza. Com certeza. E você, Júnior, o que você achou do filme? Eu adorei o filme, muito, muito, muito bom. Já tava pra assistir esse há muito, muito tempo, pela capa, né, aquela capa icônica do alienígena dando o dedo do meio. Eu também adorei as loucuras desses alienígenas, a sequência que o Griffin falou do Derek. Gosto muito depois de quando o Derek volta. Eu não imaginei que o Derek iria voltar, né? Uhum. Aí ele voltando e o cérebro dele saindo. Muito engraçado. Ele dirigindo aquele carro dos Beatles. É perfeito, muito bom filme. Uhum. Tem uma coisa que eu me apaixonei pelo Derek, porque quando ele volta, ele meio que faz o processo reverso. Porque os alienígenas chegaram pra assimilar a carne humana pra eles. E o Derek, quando ele vai se reconstruindo, ele vai matando os aliens e vai pegando pedaços dos aliens pra recompor o cérebro dele. Sim. Muito bom. É uma dialética, né? Ele tá mostrando isso, né? Os ETs querendo consumir os humanos e o Derek consumindo os ETs. Isso. Uhum. E o filme era pra ser um curta originalmente, né? Sim. Né? E ele começou a rodar aos poucos, né? E aí ele ia fazer... Isso era meio que um projeto de final de semana, né? E aí ele e os amigos se juntavam. O problema é que esse projeto acabou durando 4 anos, né? E pelo que consta, tem um amigo, um dos personagens, que sempre ficava com a barba por fazer. E aí, como é que ele ia manter a barba por fazer nesse tempo todo, né? Então, como eles filmavam no final de semana, na segunda-feira ele fazia a barba e não fazia a barba de novo até o sábado, para a barba ficar com aquele jeito. Sim. Virou um ritual dele, né? Todo final de semana.
Né? Eu até vi um documentário sobre esse filme, né? Que o pessoal falou assim, a gente não esperava quando perguntaram se eles podiam usar a nossa casa, eu não esperava que eles iam levar 4 anos para fazer. Achei que eles iam fazer em um mês. Isso é engraçado, porque é um filme de baixo orçamento que levou esse tempo todo. Em contraparte, tem o Dead, que foi, sei lá, um final de semana. Exatamente. Porque é porque isso do Peter Jackson é meio cinema de guerrilha ainda. E cinema de guerrilha não costuma demorar tanto assim, né? Eles tentam fazer o mais rápido possível. Sim. É que o filme foi crescendo também enquanto eles gravavam, né? Eu vi gente falando que dá pra ver o desenvolvimento do Peter Jackson como diretora vendo esse filme, né? Que vai crescendo, né? O trabalho que deve ter dado para fazer aquela maquiagem, né, dos ETs e tal, aquelas máscaras de borracha, né? Todas as máscaras foram feitas no forno da mãe dele, do Peter Jackson. Sim. Será que dava pra comer? Boa pergunta. Será? Dava pra montar um stand com esse negócio aí. Comer as máscaras do começo da carreira do Peter Jackson. Seria muito bom. Tem uma determinada cena também em que o Derek enfrenta um dos alienígenas e esse alienígena é interpretado pelo próprio Peter Jackson, né? Então você tem um momento em que o Peter Jackson enfrenta o próprio Peter Jackson e ele faz isso, né? Por meio de corte, né? Que foi gravada com diferença de meses, né? Porque ele tava com um cabelão como alienígena. Tanto que eu até gostei pra perceber que era a mesma pessoa. Não é? Não, eu custei pra... Levou um tempinho até eu processar que o Derek era o Peter Jackson. Porque o Alien era claramente o Peter Jackson. Sim. Mas o Derek me enganou por umas meia hora. Não, o Derek eu só fui saber exatamente como a Júlia falou, na primeira vez quando eu fui ver, tava lá os créditos, eu falei assim, porque assim, a gente tá acostumado a ver o Peter Jackson lá com barba, cabelão, essas coisas assim, aí de repente aparece o Peter Jackson sem barba, você não reconhece mesmo, não. Ele fazendo aquele Alien, até parece que o rosto dele é mais rechonchudo do que no Derek, eu não entendo. Exatamente, parece que eles são fisicamente diferentes, sabe? E isso já é uma qualidade, inclusive. Sim. Principalmente que ele tava dirigindo, escrevendo, atuando e tá fazendo tudo do filme. Os efeitos especiais também. Sim. E todos os amigos dele também fizeram aliens. O pessoal lá dos militares. Não, todo mundo fez vários. Acho que o único que não fez múltiplos personagens foi o velhinho, que é o líder, né? O Grumble. Só ele que fez aquele vilão lá. Só ele que só faz um personagem. O resto todo mundo faz vários personagens, né? E o dinheiro acabou durante o filme, não sei se vocês viram. Eles não conseguiram completar o filme. Foi uma... Porque o orçamento que eles juntaram, eles 4, né? Eles não são eles 4, né? Todo mundo que tava participando do filme. Era acho que $25 mil. Só que tinha acabado antes dos 4 anos, né? Aí acho que foi uma organização de cinema do governo da Nova Zelândia que percebeu o esforço que tava tendo e foi lá e deu mais dinheiro pra eles terminarem o filme, pelo menos. Entendi. Curiosa também que eu descobri, acho que vendo o Wikipédia em inglês desse filme, é que o nome da cidade se chama Kaihoro, né? Que é uma cidade fictícia, né? Mas o Peter Jackson inventou o nome, né? E aí esse nome, na verdade, é uma expressão em Maori que é criada com 2 partes, né? Que é Kai, que significa comida, e Horo, que significa cidade ou vila, né? Então seria Food Town, né? E aí Food Town é o nome de uma franquia de supermercados lá da Nova Zelândia. E também em Te Reo Maori, Kaihoro também significa avarento, né? E é também criado, né, das palavras, né, Kai, que é comida, e Horo, que é rápido. Então pode ser
traduzido muito livremente para fast food, né? Meu Deus! Tá tudo interligado. O Peter Jackson pensou bastante para escolher o nome da cidade, né? Achei genial. Assim, vem da Wikipédia, mas na época de pós-verdade, eu acho que o Wikipédia tem muito mais chance de ser verdade do que muita coisa que a gente vê pela internet. Uhum. Alguém pensou nisso, de alguém conseguiu descobrir isso. Não é? Não tem. Vem da própria Wikipédia mesmo. Então não sabemos a fonte. Não tem as fontes. Né? Mas eu escolho acreditar. Porque é um fato interessante. Não é? Esse filme também me passa uma impressão, às vezes, de que a gente tá vendo o Peter Jackson aprendendo coisas em tempo real, né? Sim, com certeza. E começa mais bagunçado, assim, às vezes tu não sabe por que ele escolhe um certo ângulo de câmera, porque ele usa certo recurso, mas vai avançando, vai ficando mais comedido, parece que tem mais controle. Ao mesmo tempo, a gente vai olhar a história real, tá subindo o orçamento, tá saindo de controle, tem muita coisa curiosa. O filme vai escalonando, né? Vai ficando cada vez mais intenso. E quais são as cenas, além da cena que a Griffith falou? Ô, Júnior, você tem alguma outra cena que você gostaria de chamar a atenção? Eu gosto muito da cena da ovelha. Da ovelha sendo explodida. Eu vi em algum lugar que tem muita ovelha lá na Nova Zelândia, né? Eu não vou saber te dizer. Eu acho que sim. Mas uma coisa que eu vi é que a ovelha era pra ser meio que uma coisa recorrente do filme. Ela era pra perseguir eles, aparentemente. Alguma coisa assim. Mas aí, não sei se era difícil de controlar. Eles decidiram reduzir pra só aquela cena. É o protótipo do bebê, essa porra? Então, exatamente. Era pra ter uma ovelha super agressiva que ficava perseguindo eles e tal. Mas sim, tem mais passagens. Eu gosto muito quando a gente reencontra o Derek. Que começa todo aquele processo. Parece que nem ele mesmo acredita que tá vivo quando ele tá levantando. E aí tem ele mexendo assim na parte de trás da cabeça. Todo esse processo de realização dele. Que, porra, caiu um pedaço aqui, mas beleza, empurra aqui. Ele vê um pedaço de cérebro no chão assim, ele, abre de novo, coloca. Aí ele cai no chão, fica com grama no cérebro dele, meu Deus. A Nova Zelândia é o lugar onde tem maior proporção ovelha para pessoa, assim, tipo, no mundo. E assim, atualmente, 4 ovelhas e meia para cada pessoa. Nos anos 80, quando foi feito esse filme, era 22 ovelhas para cada pessoa na Nova Zelândia. Meu Deus, muita ovelha. Não é? Talvez ele tenha botado isso da ovelha por causa disso, né? Porque para comentar isso. Tem outra passagem que ficou comigo também, que é quando o líder dos aliens que estavam ali, ele tem um telefonema, ele fala, não vai dar nada, porque era o trabalhador de terceira categoria ali, esses aliens que estavam. Tem problema não morrer, tô voltando aqui com as amostras. Outra que eu gosto muito também é quando eles se infiltram na casa, aí um deles se finge de alien. Acho que é o Frank o nome dele. Aí ele vai ver o discurso do líder, né? Eles estão passando aquela gororoba de tripas humanas, aquele vômito lá, e cada um vai provando e ele tem que provar também. Tipo, é até engraçado que parece que ele gostou. Termos da recepção do filme, você sabe que esse filme foi responsável pela dissolução do Comitê de Cinema de Queensland. Porque assim, ele foi censurado lá na Austrália, teve que cortar um pouco mais de 1 minuto, né? E aí eles pediram para o Peter Jackson tirar justamente as coisas mais exageradas, né? Só que aí, Queensland Film Board, né, que é o Comitê de Cinema de Queensland, ele mandou tirar. Mesmo que a Austrália tinha botado isso, tinha falado para tirar esse pedaço, Queensland proibiu. Aí ele até gostou disso, e aí até botou assim, banido em Queensland, né, na capa nos pôsteres dos filmes. Sim. E
o pessoal da Nova Zelândia e o pessoal da Austrália não gostou que o pessoal de Queensland fez, porque eles já tinham analisado o filme e já tinham falado que estava bom, esse pedaço que o Peter Jackson tinha entregado. E aí, quando o Queensland resolveu botar mais uma outra coisa, né, não querer proibir a exibição, acabou causando uma série de discussões, uma série de conflitos que acabou gerando no fim desse comitê. Caramba. Nossa. Por causa desse filme. E você consegue ver referências a esse filme em outros filmes mais recentes? Do Peter Jackson? Tanto faz, eu acho que do Peter Jackson já falou, né? Mas eu queria saber referências a esse filme em outros filmes. Sim, eu não vejo como referência direta, né? Mas assim, como essa coisa do trash, né? Do slapstick. Tem vários outros filmes que vieram depois, né? É porque o Bad Taste é um filme muito bem reconhecido, né? Desses exemplos de filmes desse tipo, né? Mas referência direta eu não lembro de nada específico agora, né? Talvez porque eu não vi muito filme de Alien trash. Então talvez tenha mais nesse tipo, né? Eu penso mais no contrário. Eu consigo ver mais ou menos de onde vem algumas coisas. Esse estilo, o estilo de efeito, o estilo de maquiagem, a forma com que é construído o splatter no filme me remete direto ao estilo do Tom Savini. Ah, sim. É verdade. Tom Savini, que fez muito filme de zumbi também, inclusive. Tanto antes quanto depois. Ele dirigiu o remake de Nada da Living Dead, né? Sim. Dos anos 90, eu acho. Fez maquiagem de Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, fez muita coisa. Ele é uma lenda de maquiagem, né? E vai ser o eterno Sex Machine. Sim. Vocês estão satisfeitas? Deixa eu ver. Por agora, sim. Acho que sim. Eu fui atrás da contagem de mortes e teve 68 mortes no Bad Taste de alienígenas. Nossa. Então, Nossa, mataram muito alien. Mataram muito alien. Levando isso em conta que, assim, todos esses ETs foram feitos por 4 ou 5 pessoas, né? Então, exatamente. Nenhum alienígena real foi machucado durante as gravações desse filme. Não. Será? Aí também não sei. Vamos pro próximo filme? Thiago, qual filme você escolheu pra mim? Fome Animal, de 1992. Eu vou falar do que achei do filme Fome Animal, mas antes o pessoal do Bochechine tem um recado pra vocês. Oi, eu sou a Agnes. E eu sou o Gabriel. Queríamos convidar vocês para ouvirem nosso podcast, o Bochecine. Lá nós discutimos cinema sempre por uma perspectiva política, a gente faz várias análises, falamos da história do cinema e a gente também apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Então procurem por Bochecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. A gente vê vocês por lá. Beijo. O filme foi escrito por Peter Jackson, Steven Sinclair e Fran Walsh, baseado na história original de Steven Sinclair. Estrelam no filme Timothy Baum, Diana Penover, Elizabeth Moody e Stuart Deneve. A sinopse é: Lionel é um rapaz muito tímido e é totalmente submisso à sua mãe, até ela ser mordida por uma macaca-rata de Sumatra, que tem uma doença que transforma pessoas em zumbis. Assim sua mãe sai matando e comendo animais e pessoas, deixando sua desajeitada vida ainda mais cabeça abaixo. Lionel tenta esconder o fato, principalmente da moça por quem está apaixonado, mas a peste acaba se alastrando rapidamente. Essa sinopse vem do site Filmou. O que você achou do filme? Eu adorei. Meu filme favorito do Peter Jackson até agora. Eu adoro gore e filmes malucos e com comédia. E esse filme eu fiquei surpresa que, como Bad Taste, porque Bad Taste já começa na ação, né? Já começa com Alien morrendo e só vai escalonando. Esse filme foi mais... Eu senti que ele foi mais... Mesmo que ele tenha muito violência em várias partes dele, ele foi mais contido, fazendo meio que uma construção pra explodir tudo no final, né? Então você tem toda essa lore de romance do Lionel e da Paquita, que eu genuinamente estava investida na história, achei muito boa. E depois taca tudo pro ar com aquele show na mansão. Muito bom filme. E você, Griffith, o que você achou dele? Você já tinha visto esse filme antes, né? Isso, eu já tinha visto esse filme. Eu tenho um negócio que eu sempre coloco o Peter Jackson e o Sam Raimi meio lado a lado quando eu vou fazer sessões desses filmes.
E aí eu costumo reassistir esse junto do Evil Dead 2. Faço a dobradinha. Uhum. E eu sempre gostei muito desse filme, porque, acima de tudo, eu gosto desse gore mais exagerado. Eu gosto das ideias malucas desse tipo de zumbi. Tanto que uma das coisas que mais fica comigo é que esse filme tem um dos melhores casais da história do cinema, que não é o guri com a Paquita. É o padre lutador, e quando ele vira zumbi, é a enfermeira. É maravilhoso esse casal, cara. Tanto que a maioria das cenas censuradas é porque tem eles fudendo ali. Sim. É muito engraçado, independente da situação, é incontrolável. E é muito. É um filme muito divertido. Tu já vê que o Peter Jackson tem muito mais domínio da linguagem do que ele tinha no Bad Taste. Tanto que no que ele vai construindo isso, me lembra vários outros filmes. No que ele constrói a relação com a mãe é muito Psicose. Sim. Você falou isso, que lembra Psicose, e até a primeira vez que a mãe aparece, ela tá com uma faca na mão, né? Sim. E aí tem, além disso, de remeter ao Psicose, assim, tem sessões que partes do corpo dos zumbis estão atacando a mão no Evil Dead. Tem mais... A construção com aquela sessãozinha no zoológico lembra aquele filme da velha Hollywood, que tem a questão do... Aquele Cat People? Isso, Cat People. Então, o primeiro, né? O segundo eu vi. O primeiro. Me lembra muito Cat People, o começo desse filme. E aí tem a questão do porão também, que é, Evil Dead. Sim. Tu já consegue pescar muito mais coisas que indicam não só uma evolução do Peter Jackson como diretor, mas ele sabendo aproveitar a bagagem do que ele assistiu, de onde ele aprendeu e aplicar mais pra dentro do filme, né? Sim. E esse foi o filme mais caro dele até agora, né? Comparando com o Bad Taste e o In The Feebles. Sim. Ah, com certeza. Foi 13 milhões, né? É, alguma coisa assim. E você falou da linguagem, né? Dá pra você ver muito isso, porque você tem muito... O storyboard desse filme é insano. As expressões dos personagens são muito destacadas, você tem esses takes distorcidos holandeses, né? Muito incrível. Inclusive, eu acho o Timothy Balme maravilhoso nesse filme. Eu não vi ele em mais nada na minha vida. Eu adoro as expressões dele, especialmente no começo, quando tá mais... Ele tá escondendo mais da Paquita as coisas. Esse processo, ele... por exemplo, a passagem que o irmão... acho que é o irmão da mãe dele entra na casa, ele tá escutando zumbis trepando e ele pensa que é a fita de vídeo antiga do irmão dele, sei lá. Do pai do guri. E ele vai tendo uma escalada nas expressões dele, ele vai tentando disfarçar, mas fica muito constrangedor e o cara pensa que é por outro motivo. E também tem a cara dele quando ele tá evitando a Paquita. Ficou muito comigo a face dele, e eu fico muito triste que eu não tenha visto mais coisa com ele, nem ele tem uma carreira tão densa. Uhum. Ficou muito comigo aquela cena que ele vai conversar com a avó da Paquita. E aí ela dá aquele colar pra ele. Tipo, tem um zoom enorme na cara dele, que fica aqueles olhão. É muito bom. Tem essa questão do artefato também, da mediunidade dentro da família da Paquita. Pô, eu acho interessante, porque é uma família latina, né? Provavelmente. E tem a questão da superstição dos povos latinos ali. Isso vai virar um fator importante para eles sobreviverem. Mas isso também é o pontapé inicial da narrativa, porque a Paquita tá super supersticiosa também com, eu vou achar meu amor aqui, não sei o quê. E ela me lembra também personagens esquisitos do Hitchcock, nesse começo desse romance. Por exemplo, a Tippi Hedren nos Pássaros do Hitchcock, ela é meio stalker, assim, no Pássaros, ela vai correndo muito atrás do cara, é comicamente esquisito, e a Paquita tem muito disso também, ela me lembra
esse tipo de personagem do Hitchcock que, assim, tem um comportamento que tu acharia muito, muito bizarro na vida real, só que é muito importante pra tu conduzir certos pontos da narrativa onde eles precisam chegar. E vira parte da graça do filme também. A Paquita, o começo dela, ela é muito esquisita, muito esquisita. Vai levando a superstição pra níveis muito altos e tu meio que embarca nisso. Não, aquela parte onde eles se conhecem, que ela não dá muita bola pra ele, né? E aí, de repente, ele derruba um troço, e aí é o símbolo que a avó dela tinha dito assim: não, você vai reconhecer o amor da sua vida com esse símbolo, que era a estrela com a lua, né? E aí ele derruba, assim, forma o troço, ela de repente fica apaixonada por ele. A paixão é a primeira carta de tarô, sabe? Eu gosto dela fazendo ele convidar ela pro zoológico. Fingindo Sim. que tá falando inglês errado. É muito bom. Não, inclusive, com a abordagem... Com essa abordagem dela, por dos momentos eu penso, talvez a mãe dele não esteja tão errado. Olha o padrão de guria desse lugar. E também é o filme que tem um uso de stop motion muito legal já no começo, que é nessa sessão do zoológico já, que é o rato macaco de Sumatra. É o bicho estranho lá. Ele é stop motion, né? E tem mais uma referência ali, que é a referência aos personagens que prevêem, que dão prelúdio da tragédia nos filmes slasher, que é aquele cara do zoológico também, né? Ele tá ali... Ele não tá alertando necessariamente com o personagem slasher, mas a postura dele é todo o velho sábio do slasher, geralmente de posto. E ele dá uma explicação lá, tudo, esse rato macaco aí é o caralho, é tudo. É idêntico ao personagem de slasher. Até o tipo físico dele também lembra, né? Sim. Eu fico até curiosa em quem interpretou esse cara, porque eu não me surpreenderia se ele tivesse feito slashers nesse tipo de papel. Sim, especialista. Então... no Letterboxd ele só tá como Bad Taste e Brain Dead, aparentemente. Qual o nome dele? É Tony Hills. Quem que ele fez em Bad Taste? Deixa eu ver. Porque aqui no Letterboxd tá ele como Zookeeper, né? O cara do zoológico. Sim. Não, mas eu acho que esse trope, ele é chamado Harbinger no slasher. É Harbinger ou Doomsayer também. Isso. É aquele cara, é exatamente o cara do posto, né? O pessoal chega, vai acampar em algum lugar e o cara do posto fala assim: vocês estão perdidos, vão embora. Eu acho que isso é até debochado em filmes mais metas, né? Eu acho que naquele filme, aquele Cabin in the Woods, eu acho que tem uma coisa dessa, não tem? Eu não lembro, faz tempo que eu assisti. Ele faz um comentário sobre os slashers, né? Não, e no Scream, o personagem que faz isso é o Nerd, ele faz parte do grupo também. É verdade. Uma outra curiosidade, uma outra referência é que que eu tava até conversando com a Juniper um pouco antes de começar a gravar, que há uma referência ao King Kong, né? Que, assim, o rato macaco de Sumatra, o habitat dele é em Skull Island, né? Que é de onde vem o King Kong. E por ironia do destino, o Peter Jackson acaba fazendo o remake do King Kong, né? Acabou de fazer bem depois. Se eu não me engano, ele já falou que King Kong, o filme, né, de 33, é o filme favorito dele. E aí, tanto que ele vai fazer referência ao rato macaco de Sumatra no King Kong, né? Em uma determinada cena. Eles estão embaixo de um navio que está levando eles para Skull Island e tem uma jaula escrito rato macaco de Sumatra, cuidado com a sua mordida. E uma pergunta para vocês: por que o Peter Jackson escolheu fazer esse filme ambientado nos anos 50, né?
porque esse filme se passa em 57, se eu não estou muito enganado, né? Ele se deu o trabalho de pegar carros mais antigos, de mudar o cenário, né? Botar os personagens, né? Tanto que tem alguns personagens que são os greasers, né? Que são os valentões, né? Lá naquela cena do cemitério, né? Vocês têm alguma ideia de por que ele escolheria fazer ambientar esse filme nos anos 50, nos anos 60? Eu tenho duas teorias. Primeiro, para tu ter esse personagem do Lionel com essa devoção maior à mãe, sendo mais crível. Porque depois dos anos 60, no caso, o momento lá era anos 80, né? Já tinha ocorrido contra a cultura, tudo, já tinha um sentimento mais de revolta e tudo. Então, ia ser menos identificável o que o Lionel faz para um guri dos anos 80. Tanto que a Paquita parece uma figura muito transgressora para a mãe dele. Eu acho que faz parte desse estabelecimento do Tom também. E a outra coisa também é que tu fazer algo tão violento, com tanto gore, tão explícito, com tanto transgressão sexual, é mais aceitável para a censura tu pegar fazendo um tempo antes do que tu fazer nos momentos que vocês estão passando agora, sabe? Para causar esse distanciamento. Essas são minhas teorias. Porque salta bastante aos olhos mesmo o setting. E é engraçado, mesmo assim o filme recebeu várias censuras e cortes. Vai saltando aos olhos, porque tu vendo a versão do filme completa, tu vê claramente quando uma cena tinha sido censurada, porque fica numa qualidade muito menor. Sim. E a resolução, bitrate, fica tudo mais abaixo. E tem vezes que até parece até meio aleatório alguns cortes, porque tem momentos que são claramente porque tem muito teor sexual e é muito na tela. Mas tem outras que tu vê, caiu a qualidade aqui, história sendo censurada. E tu não consegue ver necessariamente o que tinha de muito diferente do que tá rolando no filme o tempo todo. Eu ia falar isso, tem umas cenas, tipo, da mãe dele conversando com ele que foi censurado. Eu fiquei tipo, por quê? O que tem de demais nessa cena? Acho que o teor da conversa não é nada muito diferente do que ela falou nas outras partes do filme, né? Tipo, tem algumas mas pros olhos dele deve ter alguma coisa ali, né? Sim. Que realmente tem mais cena, tipo, 2 segundos, que é só ele andando, que foi censurado, sabe? Uma coisa assim, sei lá. Inclusive, censura é um negócio muito, muito curioso, porque tu tem as passagens de sexo do melhor casal que tem, que são os zumbis, e tem vários desses momentos que estão censurados, mas tem uma tentativa de estupro no filme que nem passou pela censura. Não é? Exatamente. Não dá pra entender direito o que eles queriam censurando aquilo. Com certeza. E dito isso, volta lá pro começo, que essa sessão desse cara que vira zumbi antes de ele virar zumbi no cemitério é maravilhosa. Padre zumbi. O padre McGruber. I kick ass for God. For the Lord. Pô, é muito... A coreografia dali é maravilhosa. Pô, me lembra, sei lá, filme de Hong Kong, sabe? Sim, com certeza. O filme tem várias dessas pequenas sequências que são muito boas. Tipo a do bebê no parque, sabe? Eu me acabo de rir com a sessão do bebê no parque. Vocês falaram do padre, o padre Magruder. Eu lembro, há muito, acho que em 2001, 2002, eu fui jogar RPG com esse mesmo pessoal que ficava 9 horas, 10 horas vendo o Senhor dos Anéis. E aí a gente ia jogar Lovecraft, né, o Call of Cthulhu, né? Sim. E aí um dos rapazes falou que queria fazer um padre boxer. E aí ainda falava assim, e ele falou I kick ass for the Lord e tal. E aí o mestre depois veio reclamar, falou assim, ele fez isso porque ele queria ter bônus de tal coisa, de ser padre, ter bônus de ser boxer, ter bônus de não sei o quê e tal. Não é? Aí quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu falei assim, não, cara, ele quis escolher porque ele tinha acabado de ver o Brain Dead, sabe? Quis fazer o personagem.
quis fazer o personagem. E o mestre achando que o cara tava combando, fazendo um monte de coisa. Podia ser unir o útil ao agradável, né? Então, é verdade, pode ser isso também, né? O cara tinha 2 objetivos em mente. Até porque Cthulhu é uma campanha muito, muito impiedosa. Sim. Ser boxer não vale muito a pena em Cthulhu, mas... Não, depende. Só se tiver muito... Não vamos começar a falar de RPG aqui, mas só se tiver muito stat, força, etc. Né? Não, mas é justamente o combo. Isso que eu tô dizendo, o cara tava unindo o útil ao agradável. Porque geralmente no grupo de Cthulhu ninguém tem quase nada de físico, assim. Aí se alguém tiver, pode ser salva-vidas. Eu sempre preferi só colocar tudo em arma. Ah, mas isso aí tá dentro do tema. Sim. Mas eu gostei, depois eu fiquei imaginando assim, encontrar o padre Magruder com a Kung Fu do House. Sim. Quem é que vem? É uma boa combinação. Não tinha pensado nisso. Não é? Eles podiam se juntar pra enfrentar coisas sobrenaturais. Alguém devia fazer esse filme. Não é? Cabia o padre Damien também, porque ele faz exorcismo na porrada. Não é? É verdade. Podia o... Caralho, qual é o nome dele? O protagonista de Senritsu. Dá pra fazer uma equipe de padres que batem as pessoas. Mas eu tava pensando na Kung Fu também, Não, naquela menininha. O que eu tô pensando é o Kudo. O Kudo do Senritsu Kaiki, do Code Shiraishi. Porque ele é um repórter e ele lida muito com o sobrenatural na porrada. E aí podia fazer parte do time também, porque ia ter o conhecimento de causa também, porque os padres não tivessem. Que os padres e o resto do time. O Kudo da porrada tá em capa. Lidar com o sobrenatural na porrada é um conceito muito legal. Você vê um fantasma e se mete a porrada nele. E é maravilhoso, porque nessa cena do padre ali, tem gente virando zumbi em tempo real e ele vai moendo na porrada também. Tem um cara que tá virando zumbi, ele já vai cortando os braços no chute, no soco. Antes o cara nem tá zumbi aí dele, mas não, vai virar e vai. E ele sabe o que ele tá fazendo, porque ele tá desmembrando só pra não voltar de novo. Tipo, o cara, ele sabe das coisas. Capaz dele tá carregando lâmina naquele sapato, porque cada desmembramento no chute. É um padre preparado. E o que vocês acham do tio? Do tio Les? É esse? Tio Les. Eu acho esse personagem muito divertido também. Sim. Ele é muito esquisito. Tu bate o olho nele, ele é esquisito. Tudo que ele faz é esquisito. Tudo tem cara de esquisito. Toda ação ele dá um jeito de deixar esquisito. E eu me divirto muito com ele, especialmente na sessão final, quando ele tá sendo o sobrevivente ali no lugar fechado, infestado de zumbi. Eu me pego torcendo por ele no final, porque é muito, muito entretenimento, as soluções que ele acha pras coisas. Sim, ele faz aquele monte de carne de zumbi, tipo, eu não lembro muito pensei, mano, esse cara vai sobreviver, esse cara é muito zica, isso. Não, ele pegou das lâminas assim, ficou... Parecia cozinheiro, aqueles cozinheiros profissional, cortando legume rápido pra caceta. Sim. Então, ele até meio... Vou falar esquisito de novo. Mas ele é um elemento esquisito no filme, porque ele começa muito, muito antipático. Ele começa antipático, assedia a guria, depois tenta tentativa de estupro. Ele tenta extorquir o Lionel, mesmo que na cabeça dele o Lionel tenha matado uma gorizada, colocado lá embaixo. Sim. Mas ele, eu quero a casa e dinheiro. Tanto faz. Faz o que você quiser. Então, só que quando estoura a merda, ele percebe o que tá ocorrendo, ele dá uma virada de chave e vira uns personagens mais legais de acompanhar. Sim. E ele tem um dos melhores showdowns do filme, que é ele contra o bebê. E assim, é um negócio meio contínuo, né? Ele tem um primeiro conflito com o bebê, aí depois o bebê com ele no final também é muito bom. O bebê demônio. Sim. O bebê é fruto do amor do padre com a enfermeira, né? Sim. Amor. Que é sensacional isso, da enfermeira ficar grávida. E a morte do tio também é muito boa, né? Porque depois de toda matar um monte de zumbi, ele encontra a mãe toda transformada. Isso. Ele vê aquela criatura com a costela pra fora, é incrível. E é uma criatura gigante. A mãe é a única zumbi que se transformou daquele jeito, por motivos de sim. Legal. Exatamente, que consegue falar de repente. Exatamente. De repente, do nada, ela não tava conseguindo falar.
Aí, de repente, ela vira esse monstro, pode voltar a falar. E tem uma das cenas assim, mais simbólicas do filme, que é aquela que ela resolve pegar o Lionel e botar ela de volta no útero, né? Que incrível aqui. É um troço meio que freudiano, né? Então, Sim, sabe, sim, tipo, ele sai e de repente ela é tão controladora que quer ele fique dentro dela, né? E o plot twist de que ela que matou o pai. Uhum. E passou a vida inteira do Lionel falando que ele morreu por causa dele, né? Sim. Não, ele foi tentar te salvar. E ela é extremamente manipuladora, né? Ela sempre fala, ela sempre quer botar culpa no Lionel, falando: não, foi isso, a gente fez um monte de coisa, eu fiz um monte de coisa por você e você nem me agradece, como se o Lionel não vivesse por ela, né? E aí, aquela hora que o Lionel tá conversando com a Paquita pela segunda vez, né, que ela vai entregar as coisas, e aí ela vira e derruba o vaso e falando assim: se você não tivesse conversado com essa garotinha aí, o vaso não teria quebrado. Nem faz sentido, sabe? Não, Por isso que é tão legal a cena final, né, do Lionel vendo ela monstro e falando, tipo, não, que se foda você, sabe? Porque é muito a crônica sobre a independência do Lionel, todo o processo. Tanto Sim. que, mesmo com. Tanto que essa infestação que rola tudo é porque o Lionel não quis matar aquela galera. Ele se sentia muito, muito preso ainda, porque estava meio que associado à mãe dele. Ele estava. É um momento curioso, porque tem uma passagem que tá todo mundo meio desacreditado do Lionel, tratando ele como maluco, porque ele morreu, e ele tá meio que se acolhendo naquele porão com os zumbis. Sim. A cena dele dando comida pra eles, tipo, de boa. Tipo, e eles não atacam o Lionel. É muito bom isso. Porque ele põe aquele sonífero tranquilizante. Sim. Ele consegue com o nazista, ele chega lá, o embalmador. Sim. E pergunta. Um cara, claramente um nazista. Doutor nazista clandestino. Uhum. Isso acrescenta também pro setting, né? Porque foi bem um pouquinho depois da Alemanha perder a guerra, aí já viram mais uma desculpa para tu ter esse cara ali fornecendo aquilo. É verdade, tem isso também. Uhum. E tem uma outra cena no começo, assim, quando a mãe começa a ficar com infecção, e aí vem o pessoal daquela associação que ela quer fazer parte, que é WA. Sim. Aqui, traduziram para AAA. O Lionel fala para cancelar, ela fala assim: não, eu vou participar, e aí as feridas dela começam a cair no pudim. E o cara comendo assim com uma cara de felicidade enorme. O cara não notando nada, ela comendo a orelha dela. Eu gosto da sequência antes, porque me lembra um pouco no filme anterior, quando o Derek tá colando botando um pedaço de cérebro pra dentro ali, e aí antes desse encontro com o pessoal da associação, o Lionel pega, sei lá, uma super bonder da vida, vai colar a pele da mãe. Muito bom. E deu certo, porque tu vê que ela tá meio morta ali, meio sem vida já, só que a carinha dela, antes de começar a cair tudo, parece que fez uma maquiagem maravilhosa ali. O Super Bonder deu certo, funciona. Façam isso com suas feridas. Exatamente. E resolve passear com o bebê zumbi no parque. Por que ele vai fazer isso? Eu queria muito entender a lógica dele, tipo, vou colocar esse bebê. Isso ocorre justamente no período que ele já tá sendo meio segregado socialmente ali, porque o pessoal trata ele como um lunático após a morte da mãe dele. E ele tenta isso como alguma forma de se inserir. Porque... Eu não sei, mas é isso que eu penso. E é muito bom ele ver a mulher lá cuidando do bebezinho dela, ele tenta emular. E aí tem um negócio que é muito feito bem de cantinho, que quando ele vai tentar imitar a mulher botando o bonequinho pro filho dela brincar, o Lionel tenta fazer a mesma coisa, e aí tu vê de relance que tem os correntes ali no berço. Sim.
arame farpado. É tipo uma jaula. Ali, Que o bebê conseguiu sair. E aí ele fica brincando de picabu, né, com o bebê. E aí tem uma determinada cena em que o bebê mata uma garota fazendo isso, né? Ele abre a garota, assim. Sim, a de óculos lá. Que é muito bom, por sinal, ele controlando o corpo dela, de certa forma. Sim. Eu tenho uma passagem lá que o bebê, ele é atropelado, só que só que como ele é zumbi, nesse... Pera, mas isso é esquisito, porque todos os outros zumbis, eles são moles. Parece que esse bebê é feito de aço. É verdade. Não é? Porque ele é chutado. Ele é atropelado ali e quem capota é o negócio que atropela ele, não é ele. Ele é construído diferente, já que ele nasceu de zumbi. Ele nasceu de zumbi, né? Então talvez seja isso. Eu queria um filme desse bebê. Tipo um Chuck, sabe? Desse bebê seria muito bom. Mas eu quero ele bebê, eu não quero ele crescendo, eu quero ele bebê pra sempre fazendo isso. Um filme desse bebê sendo esse bebê. Sim. Sim. Outra sequência que eu gosto muito é do cortador de grama, lá da mansão. Que eu vi que foi usado 300 litros de sangue falso naquilo lá. Só naquela cena. Foi a cena que mais usou sangue falso no cinema. Pelo menos até então, né? Não sei se ainda mantém o título, né? Mas eu lembro que quando eu vi, as pessoas falavam isso, né? Sim. E é engraçado, né? Porque ele usa justamente aquilo que era uma ferramenta de opressão, que a mãe dele sempre obrigava ele a cortar a grama, e aí quando ele cortava a grama, ela falava assim, ficou uma porcaria, você acha que isso é cortar grama? E assim, era normal, sabe? Tipo, ele não fez nada de errado, mas assim, faz parte do comportamento abusivo você desqualificar mesmo as coisas boas que a pessoa faz, né? Então, você acha? E aí, justamente isso, ele acaba usando para matar os zumbis, né? Uma quantidade enorme de zumbi, né? Assim, tem zumbi morrendo das maneiras mais criativas possíveis, né? É muito bom. Essa chegada dele com o contador é totalmente Ash, né? Então, isso que eu ia falar. Quando ele tá sangrando, esse ator, ele fica a cara do Bruce Campbell, quando ele tá cheio de sangue na cara. Sim. Se tu olha, assim, a imagem que tem no Letterboxd, tu pode pensar que é o Bruce Campbell novinho ali. Exatamente. Tu comentou já do Evil Dead, né? Pra mim, o Lionel ficou equiparado com o Ash, praticamente. Eu acho que o Peter Jackson viu o Evil Dead 2, né? Que o Ash usa a motosserra e falou assim, consigo fazer mais. Tanto que a cena dele falando groovy é muito quando o Lionel entra na casa. Eu esqueci a frase que ele fala, mas ele fala uma frase, tipo, a entonação é muito parecida. Acho que ele fala The party's over. É, uma coisa assim. Tipo, pra mim foi muito lembrando do groovy do Ash. Com certeza. Eu acho que ele só não mutilou o Lionel, porque se o Lionel fosse mutilado ali, ele ia virar zumbi. Então, exatamente, não tinha como. Se não, perdi uma mão também. Tem a zumbi que entra uma lâmpada na cara dela, ela fica brilhando. É muito bizarro isso, muito bizarro. É muito maravilhoso, porque a Paquita tá discutindo ali com a amiga que não dá pra saber direito se ela tá no processo de transformação. Aí aparece o zumbi lá do lado, ela taca uma lâmpada na boca dela e fica o zumbi lá parado no canto. Sim. Sim, vira background ali. Então, tudo acontecendo e ela lá atrás, iluminando as coisas. Até pegar fogo. No final vira meio que um ponto importante pra alastrar o fogo, né? Sim, exatamente. Não sei, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu queria comentar da cena que ela tenta colocar o bebê, só que o bebê foge. Aí depois ela coloca aquela cabeça, a metade de uma cabeça que tava lá, e a cabeça tenta colocar ela de volta com a mão. Muito bom. Quase que a Paquita porque assim, eu acho que assim, o troço é tão extremo e tão ridículo que eu não sei se uma pessoa que não tá acostumada com filme de terror ia se incomodar, porque vê que é tão artificial essas coisas, tão absurdo, sim. Né? É a graça do splatter, né? Ele não faz um gore realista, ele faz um bagulho que é completamente hiperrealista, né? E é engraçado, porque é exagerado demais. Uhum. Então, nesse sentido do exagero, eu acho o filme perfeito. Sim. E o exagero não é só no gore, né? Que a Griffith falou, né, da Paquita e do tio, que eles têm uma personalidade muito exagerada, muito não real, né? A mãe também, né? Sim, a mãe também. Tipo, tudo nesse filme
tem essa coisa de uma outra realidade que não é a gente. Sim. Sim. Que eu adoro esse filme, né? Então. Não, a gente tem um padre que luta Kung Fu, tem esses personagens, é um universo paralelo, né? Sim. A gente tem zumbi transando e a zumbi fica grávida. Transando e concebendo. Exatamente. E tipo, isso tudo em 2 dias. E o bebê já fica um bebê, sabe? Não é um bebê recém-nascido, né? Já é um... Pô, mas isso me lembra. É muito bom quando ele nasce, ele fica um tempão ali com o cordão umbilical. O Lionel nota depois. Sim. Ele tá matando os ratos do porão. Não quis. Ai, vocês falaram também, me lembrei daquela outra criatura que é formada pelo intestino de um dos caras, né? Acho que era do líder da gangue. Que fica do Lionel, né? Ele é um dos zumbis principais do filme. E aí, de vez Parece em quando... meio Terminator com o Lionel. E de vez em quando solta um pum, assim. E eu até me confundi quando eu tava assistindo, porque ele saiu daquela caixa onde estava o cadáver daquela mulher loira, amante, sei lá, do que era do pai. Eu pensei, mano, tem zumbi, tem esqueleto agora, mas não, era só ele escondido lá. E essa revelação também eu tinha esquecido dessa revelação, que ela abre e aí encontra um esqueleto. Eu quase dá vontade de falar o esqueleto no armário, né? Da mãe, né? Sim. Porque é um esqueleto no baú da mãe. Sim. Sim. Mas foi divertido. Falando da contagem de mortes, esse filme tem 92 mortes. Nossa! Pouquinho. Comparado com 62 no outro. E foram feridos zumbis de verdade nesse filme? Eu não Essa sei. é uma boa pergunta, né? 3 Hobbit, 3 Senhor dos Anéis e um desses só. É absurdo, né? Fazer sequência de Bad Taste, sequência de Brain Dead. Apoio. Não é? O Peter Jackson podia voltar da Terra-média. Se bem que ele já voltou, né? Ele tá fazendo outras coisas. Mas eu acho que ele abandonou o terror, assim. Eu não sei se ele tá... Porque ele fez... Depois do Senhor dos Anéis, ele fez King Kong. Aí agora depois ele fez Hobbit. Ele fez alguns filmes dos Beatles. Sim. Eu não cheguei a assistir, não. Mas eu vi na página do Letterboxd dele. É mais recente esse dos Beatles, né? Sim. Aí ele fez um documentário sobre a Primeira Guerra. Não, seria legal se ele voltasse pelo menos uma vez, né, pro terror. Não sei se ele Isso ia ser bacana, né? Mas assim, quando ele ganhou o Oscar acho que foi pro Retorno do Rei, ele comentou sobre o Dead Taste e Brain Dead. E talvez Meet the Feebles também na premiação. Porque acho que ele falou que, quando lançou a academia, ninguém ligou pra esses filmes, né? E agora ele tá ganhando todos esses Oscars com o Senhor dos Anéis. Eu não sei se isso foi quando o Senhor dos Anéis lançou, né? Não sei como é que ele pensa hoje em dia. Difícil de saber. Inclusive, a música desse filme ficou muito comigo também. Nem falei, mas... Sim. É muito boa, né? Eu fico curiosa pra ver como é a música no Meet the Fables. Porque é o mesmo compositor do Brain Dead. E a ideia dele talvez chame por uma trilha ainda mais marcante. Eu penso nisso só por causa das marionetes. Ele é uma paródia de Muppets, né? Então... Sim. Eu preciso assistir isso agora. Eu vi há muito tempo esse filme. Eu acho que esse foi o primeiro filme do Peter Jackson quer dizer, o primeiro filme dessa fase do Peter Jackson que eu vi. E desses três, né, Bad Taste, Brain Dead e Meet the Feebles, eu vejo o pessoal falando mais mal do Feebles. Falando que ele foi o que mais envelheceu ruim e tal. Aí eu não sei, não preciso assistir. Mas isso me dá mais vontade de assistir o filme. O estilo de gore desse filme me lembra outro filme muito bom, inclusive, é o Society. Qual? É bom esse filme. Sociedade dos Amigos do Diabo, um troço desse aqui em português. Sim. É do Brian Usna. Isso. Sim, especialmente as sequências do gore, a câmera mais próxima, acompanhando a violência, eu acho bem parecido. A Juni não tiver assistido, vá assistir sabendo o mínimo que puder. Ok. É ótimo. De 89. Okay. Isso. Coloquei na hotlist, vou assistir esse aqui, parece muito bom. Conhecia não. Eu conheci esse filme pelo mesmo curso que eu falei a vocês mais cedo com o Carmelo. Que legal. Mas esse filme tem coisa LGBT? Tem. Sim. Esse daí eu tava pensando em falar desse filme quando fosse falar de body horror, mas a gente acabou não
Tanto eu quanto a Agnes já tínhamos visto esse filme, então a gente acabou não vendo, não falando sobre ele. Mas eu recomendo muito esse filme. Os filmes adaptando Lovecraft do Brian Usna são bons também. Que ele faz o... Ele fez 2 adaptações de Reanimator. Sim. E fez o Return of the Living Dead, o terceiro, né? Sim. Filme de zumbi também é ótimo. Sim. Esse você viu primeiro só, o Return of the Living Dead. Gostei muito do primeiro, né? Do Return of the Living Dead. É muito bom. Eu adoro o final dele. Uhum. Eu adoro aquela cena do zumbi usando o rádio da ambulância, mandando trazer mais paramédicos para ele comer. Vocês estão satisfeitas? Eu acho que eu tô. Sim, falei de... Acho que dá pra falar tudo que eu queria falar. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Griffith, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Acho que eu não vi nada recentemente em plataforma de streaming, mas eu vou deixar de dica que um desses filmes comentados no programa hoje está disponível no YouTube, que é o... Acho que os dois, não é? Os dois? Deixa eu ver aqui. Eu achei, mas eu não vi como é que é a qualidade. Eu sei que o Náusea Total tá disponível no YouTube e tá numa qualidade bem boa, com legendas em português também. Então fica a dica. Boa. E você, Júnior? Faz um tempo que eu assisti já, mas eu vi na Netflix a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. A animação muito boa, recomendo. Eu vi esse filme. Eu vi esse filme na época que lançou, eu acho. Eu acabei não assistindo, só fui assistir esse ano só. Muito bom. Você tem algum meio de contato, Júnior? Tem o meu Twitter, @AshleyJuniper41. Quem quiser ver mais em outros lugares, tem o meu Linktree. E tem o SFJ Splatter, que é a Juniper Splatter. E você, Griffith? Bom, eu estou no Twitter, no Blue Sky, no YouTube e principalmente no Discord da Shin Filmes. Agradeço muito a participação da Juniper e da Griffith. E, claro, agradeço você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Parita, eu sou o Thiago. Do Rio de Janeiro, eu sou a Juniper. E eu sou o Griffith. E este foi o podcast Ponto Cego.